Matamento ilegal, queimadas e garimpo ilegal. Estes são os principais crimes ambientais registrados na Amazônia nos últimos anos. Práticas que avançam, muitas vezes, em áreas de difícil acesso. A Amazônia ela tem uma série de características que parece que dão condições para que isso aconteça, né? A gente tem uma vegetação que é grandiosa, uma floresta amazônica que tem todas as características que todos já falam e buscam por conta de todos os produtos que ela pode oferecer. A gente tem uma fauna que é grandiosíssima na frente ou comparado a outros espaços. Então, ao longo do tempo, a gente entende que nada está muito deixado de lado. Os crimes ambientais, eles continuam acontecendo e acontecem porque é interesse da história da exploração ou superexploração dos produtos que a gente tem aqui. Dados do relatório Cartografias da Violência na Amazônia 2025, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelam que o crime organizado tem ampliado sua presença na região e diversificado suas atividades para além do narcotráfico, incorporando práticas como garimpo ilegal, extração de madeira e grilagem de terras. Segundo o estudo, as facções já atuam em 344 municípios da Amazônia Legal, cerca de 45% do total, o que representa um crescimento de 32% em relação ao ano anterior. A gente está falando de 10 anos para cá, onde a queimada teve anos que a gente não conseguia conviver com a poluição atmosférica mesmo, em condições que não eram salubres para a gente fazer o uso do processo de respiração, que é natural do ser humano. Então, e isso a gente sabe que anos de El Niño podem ser otimizados, né? Anos de muito mais calor por conta da história de você ter áreas mais abertas, em condições que tem um potencial para poder fazer com que essa queimada abranja grandes áreas. Isso realmente pode ser cada vez mais otimizado. E em épocas de mudanças climáticas, a gente realmente entende que isso já é assim, algo que a gente precisa ficar atento, porque esse ano é um ano de aumento de temperatura, basicamente. Mais uma vez, esses grandes sentidos de temperatura vão ficar muito mais visíveis no ano de 2026. Então a gente já sabe que se teve aumento de temperatura, a gente vai ter problemas aí com queimadas de novo. Para enfrentar esse cenário, em abril o STF determinou ao governo federal a criação de um plano nacional. A proposta prevê a atuação conjunta de órgãos federais, estaduais e municipais, com metas, monitoramento contínuo e maior rigor na responsabilização dos infratores. A nova decisão do Supremo Tribunal Federal promete reforçar o combate a crimes ambientais na Amazônia. Diante deste cenário, a inteligência artificial surge como aliada importante para monitorar e identificar práticas ilegais no país. Traz um avanço muito substancial. Eu avalio de uma certa forma que quando a gente coloca a inteligência artificial nesse contexto, a gente está tendo ganhos em tempo de resposta, o volume que a gente consegue analisar com o modelo de inteligência artificial e também a capacidade de classificar, né? A gente sempre vai conseguir classificar, ter a maior acurácia na classificação, analisando um volume de dados muito grande. Com investimento de mais de 3 milhões de reais, o projeto do CIDIA, Instituto de Ciência e Tecnologia, vai ampliar pesquisas em sistemas capazes de analisar, identificar e detectar crimes ambientais. O projeto ele já está vigente, né? Aí a gente está nesse primeiro momento na fase de aquisição do equipamento, né? Então já tem tratativas em andamento para aquisição do equipamento. A gente tem uma expectativa de que até setembro o equipamento esteja aqui conosco para que a gente possa, de fato, iniciar toda a parte de treinamento e prospecção dos parceiros. Apesar dos avanços tecnológicos, especialistas destacam que o sucesso do plano depende da execução prática das medidas nas áreas afetadas. Para que isso aconteça, você precisa ter capacidade técnica, capacitação técnica e ter um quantitativo que consiga abranger todas as áreas que têm espaços que com características tão específicas como são casos de florestas. E eu nem estou só falando também de Amazônia. Aqui é muito pior,
porque a gente tem áreas com potenciais vegetados de contínuo, sem gente, muito maior do que em qualquer outra área do Brasil. Aí eu estou falando principalmente de áreas como é o estado do Amazonas e do Pará, que realmente não conseguem ser cobertas por todo. Aí a gente também entende que existem alternativas que possam dar o suporte, por exemplo. E aí você está falando das novas tecnologias, né? E isso ajuda muito, mas mesmo assim, para que você consiga conceber um projeto, uma lei nova, que consiga dar uma estrutura, que mostre que o governo tem capacidade de execução, você está falando de investimento de milhões, você está falando de condições que precisam perpassar anos e governos para que isso realmente se consolide ao longo do tempo. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!